Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 27, Mãos à Obra, o programa da construção. Programa número 27, Pintura. O sol se esconde, não sei onde, escurece a noite cresce. Já levantou, meu amor? Achei que você ia dormir até um pouco mais tarde hoje. Eu ia, mas aí eu perdi o sono, fiquei meio esquisita. Ué, sei lá. mas o que aconteceu? Tá doente? Não, doente não. Tô meio enjoada. Mas hoje eu tenho consulta com o Dr. Alfredo, aí eu vejo o que é. E você quer que eu vá com você, meu amor? Não precisa, Pedrão, eu tô bem, tô bem. Por que você demorou tanto lá na padaria? Ah, que encontrei a dona Diva e ela tá super animada. Ah, por quê? Ah, porque ela vai pintar a casa toda. Ai, que bom! Uma casa bem pintada é outra coisa, né, Pedrão? Opa! E olha que a casa dela já tava precisando de uma pintura, hein? É, ela falou que ela não se lembra mais da última vez que ela pintou a casa. Ih, Maria, então ela vai ter que tomar cuidado com a preparação das paredes. É, opa! Eu falei pra ela, precisa raspar a tinta velha e lixar a parede, que é pra pintura pegar bem e durar bastante. Ainda bem que a gente não teve esse tipo de problema, porque as nossas paredes eram novas e na hora de pintar foi só esperar a argamassa curar. Depois de pronta a parede, é bom esperar uns 30 dias pra argamassa ficar bem seca e curada, que é pra não atrapalhar a pintura. Pedrão, como você tá importante, hein? Dando conselhos pra vizinhança. Ah, modéstia à parte, eu entendo do assunto, né? Experiência adquirida. Ai, que metido. Olha, mas você sabe que a dona Diva, ela não sabe nem quais são os tipos de tinta que existem? E o que você falou pra ela? Ah, falei o que eu sabia, né? Sobre as tintas que a gente pode usar para pintar uma casa. As tintas que são chamadas de látex podem ser usadas para pintar vários tipos de materiais, como argamassas, concreto, massa corrida, gesso e fibrocimento. Existem dois tipos de tintas látex. As tintas látex PVA, que dão um acabamento fosco ou semifosco, e as tintas látex acrílicas, que além do acabamento fosco, também dão um acabamento acetinado. As tintas látex, tanto PVA como acrílica, são aplicadas com rolo de lã. E para pintar madeira, ferro e alumínio, existem as tintas chamadas de vernizes, tinta esmalte e tinta a óleo, que são aplicadas com trincha ou rolo. Elas tanto podem dar um acabamento fosco como brilhante. São muito resistentes e duráveis. Sabe, quando a gente foi comprar as tintas lá no Seu Freitas, eu pensava que para pintar uma casa só se usava tintas. Imagina, eu nem pensava que existiam outros produtos que ajudavam a melhorar a pintura. Tinta aqui é o que não falta. Eu tenho uma grande variedade de cores e tipos de tinta. E também kits de ferramentas de pintura para cada aplicação. Vai ser difícil escolher, viu? Eu tenho também selador, massa corrida, gesso. Selador? Pra que serve isso? Selador é um produto que a gente passa na parede antes de pintar, que é para preparar a parede. A argamassa e o concreto são materiais que absorvem tinta e ainda por cima de forma irregular. Quer dizer, em alguns lugares a parede puxa mais tinta e em outros puxa menos. Essa diferença acaba deixando a pintura manchada. E como é que o selador resolve esse problema? Ele entra na parede e faz com que a tinta seja absorvida por igual. Assim você fica com um acabamento uniforme e, o que é melhor, gasta menos tinta. Opa, agora eu vi vantagem. Mas como é que faz para passar esse selador na parede, seu Freitas? É só usar um rolo ou uma trincha. Só precisa passar uma demão e ela seca em um dia. Se tiver alguma dúvida, é só olhar na lata que tem as instruções do fabricante. E a massa corrida, para que a gente usa? A massa corrida é boa para deixar a parede bem lisinha, tampar os buraquinhos ou alguma imperfeição da parede e também pequenas trincas. Como é que a gente prepara essa massa? Ela não é um tipo de argamassa que a gente prepara na obra. É uma massa que já vem pronta de fábrica. E é fácil de aplicar? É fácil. Com uma espátula ou uma desempenadeira, você passa a massa corrida nos lugares que precisar. Tem que esticar bem a camada para a massa grudar e ficar firme. Depois de secar, precisa lixar a massa para a parede ficar lisa. Se você usar uma lixa fina, vai conseguir um acabamento melhor.
As dicas do seu Freitas ajudaram a gente a preparar as paredes antes de pintar. Assim a gente economizou nas tintas e o resultado foi bem melhor. E é muito importante limpar bem o lugar que vai ser pintado para tirar poeira, fuligem, umidade, mancha de óleo, de graxa. Para quem mora perto do mar, antes de pintar é bom dar uma lavada na parede com água. É para tirar o sal da maresia que fica grudado na parede e que não deixa a tinta pegar direito. Assim, a pintura vai ficar melhor e dura muito mais tempo. Na nossa casa, para pintar um muro de bloco de concreto aparente, a gente usou tinta látex acrílica fosca. Primeiro a gente passou uma demão de tinta para cobrir a camada de selador. Aí a gente esperou secar bem. Leva pelo menos umas 2 horas para secar. Pode demorar um pouco mais se o dia estiver muito úmido e fizer frio. Depois, a gente passou a segunda demão, que é para ficar com uma boa cobertura e um acabamento mais bonito. Nas paredes, revestidas com argamassa, a gente usou tinta látex, acrílica semifosca, que dá um acabamento um pouco mais brilhante que a tinta fosca. Na hora de pintar, tem que tomar cuidado para não respingar tinta pela casa toda. Para não ter esse tipo de problema, tem uma ordem certa para pintar a casa. Comece a pintura pelo teto. Quando ficar pronto, pinte as paredes e depois as portas, janelas e basculantes. A vantagem de pintar nessa ordem é que você evita que respingue tinta nas partes que já foram pintadas. E não esqueça de proteger guarnições, rodapés, maçanetas, interruptores e até móveis antes da pintura. Cubra tudo que puder com papel ou lona plástica e prenda com fita crepe. A pintura é o seguinte, se você vai pintar uma casa, se ela é latex, você tem que usar uma marca de latex boa, né? Usar rolo bom, né? Fazer uma boa medida do latex, né? Tem que direcionar sempre um pouco de água, assim, mas uma coisa que seja um tanto razoável, que também que você pega a água só e pinta mais o chão do que a parede. Então, se você fazer um tempero bem certinho, o rolo só pinta a parede, não pinta o chão, né? E o latex está em primeira mão hoje, né? Latex está em tudo. Eu não entendo muito, mas o que eu acho que seja assim, né? Que tem que ter, em primeiro lugar, um material de boa qualidade, que a gente possa trabalhar, que não dê problema depois. E começando assim, desde que vai rebocando, depois de rebocar, passa uma lixa, depois dela lixada, uma massa corrida, aí sim você procura uma tinta de boa qualidade para poder ser pintada. A gente costuma usar um pincel de acordo com a espessura da parede para que não saia fora do contorno, né? Nos cantos, nas laterais e no meio, nas partes mais largas, a gente usa um rolo, né? Sempre indo numa posição só e depois de outra vez, quando for dar a segunda mão, vira a posição ao contrário. Ou na vertical, né? E depois, se for da segunda mão, na horizontal. E se for a primeira na horizontal, a segunda na vertical. Dependendo do tipo de pintura que você vai fazer, interna ou externa, você vai ter uma base ou um fundo selador sobre a superfície, né? E depois as demãos de tinta que você escolheu, né? A aplicação de uma tinta vinílica, né, que é o mais comum, o PVA, que o latex, né, que o pessoal conhece, ela se procede da seguinte forma. É feita primeiro a limpeza de toda a área a ser pintada, né? Você forra as superfícies que você não quer que suje, né? O piso em si, empapela pontos de luz, tomadas e interruptores, né? Protege assim, esquadrias e outros pontos que você não quer que seja atingido, né?